Bom, hoje, dia 11 de março, vamos dar início ao livro de Juízes. Como eu disse na live passada, você vai se surpreender com os escritos deste livro. Agora eu vou dar o pontapé somente na introdução do livro, tá? Mas ainda hoje, nesse mesmo dia 11, a gente vai iniciar os capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Que diz assim, ó, vocês assim não se confundam quando eu colocar os vídeos em dia diferente. Por exemplo, hoje é 11, aí eu colocar o vídeo lá pelo dia 15, e no mesmo dia 15 eu vou estar dizendo que o vídeo é no dia 11, né? É porque como eu tenho umas atividades particular, aí eu acabo muitas das vezes de publicar, entendeu? Tá bom? Não venham se confundir. Então aqui no livro de Juízes vou fazer o esboço do livro, a introdução dele. E hoje mesmo entraremos nos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que diz assim, ó, aqui está escrito Juízes. Aí vem o esboço desta Bíblia. Esta Bíblia aqui ela é João Ferreira de Almeida, Bíblia de Estudo Pentecostal, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com referências e algumas variantes. Revista e corrigida, edições de 1995. Com notas de estudos bíblicos e muitos outros valiosos auxílios. Depois. Auxílios. E muitos outros valiosos auxílios, né? Casa Editora Geral, Donald C. Stamps. Editor Auxiliar, J. Wesley Adams, CPAD. Vamos ler dentro do que eu acabei de dizer desta referência para a gente não se confundir. Porque no livro de Juízes vou ler para vocês uma outra referência, que é a nova versão transformadora. Diz assim no esboço dela. Primeiro, a desobediência e a apostasia de Israel. A. Israel deixa de expurgar a terra. B. O desvio calamitoso de Israel. 2. Ponto A. Opressão estrangeira de Israel e os juízes libertadores. Aqueles que Deus levanta para livrar Israel da opressão dos seus inimigos por um período de tempo, quando eles se arrependam. A. A opressão mesopotâmica, livramento por Otiniel. B. A opressão moabita, livramento por Eude. C. A opressão filisteia, livramento por Sangar. D. A opressão cananeia, livramento por Débora e Baraque. E. A opressão midianita, livramento por Gideão. F. Tempos conturbados sob Abimeleque, Tola e Jair. G. Opressão amonita, livramento por Jefté. H. Juízes secundários, Ibissã, Elon e Abdon. I. Opressão filisteia, vida de Sansão. Ponto A. Ponto 1. Nascimento e chamada de Sansão. 2. Casamento de Sansão com uma incrédula. 3. Proeza de Sansão. 4. Queda e restauração de Sansão. 3. Ponto 3 agora, do esboço. Decadência espiritual, moral e social de Israel. Aqui é o que vamos ler. Vamos ver algo extraordinário, né? Que você vai se impactar com o que está escrito aqui. Ponto A. Idolatria. Primeiro ponto.
exemplo de idolatria individual. Segundo, exemplo de idolatria tribal. B, devassidão. Ponto 1 do B, um exemplo de devassidão pessoal. Ponto 2 do B, um exemplo de devassidão tribal. E ponto C, lutas tribais. Autor, Anônimos. Tema, apostasia e livramento. Data cerca de 1050 a 1000 a.C. Considerações preliminares. O livro de Juízes é o principal elo histórico entre Josué e o período dos reis de Israel. O período dos Juízes vai de 1375 a 1050 a.C., aproximadamente. Nesse tempo, Israel era uma confederação de tribos. O nome do livro deriva das pessoas que Deus levanta periodicamente para conduzir e libertar os israelitas, após se desviarem para a apostasia e caírem vítimas da opressão de nações vizinhas e estrangeiras. Os juízes, 13 deles, são mencionados neste livro. Vieram de várias tribos e funcionavam como chefes militares e magistrados civis. Muitos se limitavam à sua própria tribo quanto à esfera de influência, ao passo que alguns serviam a toda a nação de Israel. Samuel, geralmente considerado o último dos juízes e o primeiro dos profetas, não é mencionado neste livro. A autoria de Juízes é incerta. O próprio livro indica os seguintes limites cronológicos de sua composição. Primeiro, foi escrito depois da remoção da arca de Siló, nos tempos de Eli e de Samuel. Aí tem as referências, se você quiser ler, é Samuel capítulo 18, verso 31, Samuel capítulo 20, verso 27 e 1 Samuel capítulo 4, 3, 11. Não é Samuel, tá? É Reis mesmo. Não é Samuel, Samuel. Isso mesmo. Tudo em Samuel. 2. As referências frequentes do livro ao período dos juízes, com a declaração: aqueles dias não havia rei em Israel, sugere que o livro foi escrito no tempo da monarquia. Jerusalém ainda estava em poder dos jebuseus. Esses 3 indícios indicam que o livro foi concluído algum tempo depois do início do reinado do rei Saul, o 1050 a.C. Mas antes do rei capturar Jerusalém, o 1000 a.C., o Talmud judaico associa a origem deste livro a Samuel, o que é bem possível. Uma coisa é certa: o livro descreve e avalia o período dos juízes do ponto de vista do conserto. Moisés tinha profetizado que a opressão virá da parte das nações estrangeiras sobre os israelitas como maldição da parte de Deus, se eles abandonassem o conserto. O livro de Juízes ressalta a realidade histórica desta profecia. O propósito do livro. Historicamente, Juízes fornece o relato principal da história de Israel na Terra Prometida, da morte de Josué aos tempos de Samuel. Teologicamente, revela o declínio espiritual e moral das tribos, após se estabelecerem na Terra Prometida. Esse registro deixa claro os infortúnios que sempre ocorriam a Israel quando ele se esquecia do seu conserto com o Senhor e escolhia a senda da idolatria e da devassidão. Visão panorâmica do livro. O livro dos Juízes pode ser dividido em 3 seções básicas. Primeira seção, capítulo 1, do verso 1 ao 36, mostra como Israel deixou a conquista inacabada e também a decadência da nação depois da morte de Josué. 2. Seção 2, capítulo 3, verso 17 e 16 a 31. Abarca a parte principal do livro, registra 6 exemplos de reincidência de Israel em reveses diversos no período dos juízes.
abrangendo tempo de apostasia, de opressão por estrangeiros, de servidão, de clamor a Deus sob a aflição e de livramento divino do povo, mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. Presta atenção. Mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. Todo aquele que se levanta para pregar a palavra de Deus a fins lucrativos e depois cobrar para pregar, esses não são de Deus, porque não tem o Espírito Santo e nunca foi ungido. Deus sempre levanta aqueles que é ungido dele e usado pelo seu Espírito, ou seja, a ousadia do Espírito Santo. Entre os 13 juízes, todos incluídos nesta seção do livro, os mais conhecidos são Débora e Baraque, agindo em conjunto. Gideão, Jefté e Sansão, que tem algumas referências em Hebreus, capítulo 11, verso 32, que vai abrir aqui na terceira seção, dos capítulo 17, versículo 1 a versículo 20 e 25. Esta seção encerra o livro com fatos da vida real dos tempos dos juízes, que revelam a profundidade da corrupção moral e social decorrente da apostasia espiritual de Israel. Uma lição patente do livro para todos nós. Os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. Logo, nos dizem, errando que se aprende. Errando você nunca vai aprender. Mas se você não praticar mais o erro, aí sim, você aprende. Características especiais. 6 características especiais revelam o livro de Juízes. Primeira, registra eventos da história turbulenta de Israel, da conquista da Palestina ao início da monarquia. Segunda, ressalta 3 verdades simples, porém profundas. A primeira, o povo que pertence a Deus deve ter a Deus como seu rei e senhor. Segunda, o pecado é sempre destruidor para o povo de Deus. Terceira, sempre que o povo de Deus se humilha, ora e deixa seus caminhos ímpios, Deus ouve do céu e sara a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. 3. Salienta que, quando Israel perdia de vista a sua identidade como o povo do concerto, tendo Deus como seu rei, a nação afundava em seus ciclos repetidos de caos espiritual, moral e social. E então, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Os versículos 20 e 25. Quarto, e dos capítulo 17, verso 6, Juízes. Quarto, revela vários casos que ocorrem repetidamente na história do povo de Deus, dos 2 concertos. Ponto A não ser que o povo de Deus ame e dedique-se a Deus de todo o coração e mantenha uma constante vigilância espiritual. Esse povo endurecerá o coração, deixará de buscar a Deus, se desviará e acabará na apostasia. B. Deus é longânimo, e sempre que os seus clamam arrependidos, ele é misericordioso para restaurá-los por meio de homens que ele levanta, com dons e revestimento do Espírito Santo, para livrá-los do juízo opressivo do pecado. C. Constantemente, os próprios líderes ungidos que Deus usa para livrar o seu povo entram pelo caminho da corrupção, por falta de humildade, de caráter, de retidão. 5. Cada um dos seus ciclos principais do livro abrange apostasia, opressão, aflição e libertação, e começam todos da mesma forma. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. 6. O livro revela que Deus usava nações mais pecaminosas do que o seu próprio povo para fustigá-lo pelos seus pecados e para levá-los ao arrependimento e reavivamento. Somente essa intervenção divina impediu que o paganismo ao redor de Israel o absorvesse. Então, essas aqui são as características especiais. Agora vamos para o paralelismo entre o livro de Juízes e o Novo Testamento.
O livro de Juízes revela um princípio divino imutável. Quando Deus usa grandemente uma pessoa no seu serviço, vem sobre ele o Espírito do Senhor, vem sobre ele o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo imediatamente desceu sobre Jesus. No início do ministério de Jesus, o Espírito desceu sobre ele por ocasião do seu batismo. Antes de subir ao Pai, Jesus mandou seus discípulos aguardarem a promessa do Espírito. A razão para isso foi que receberiam poder quando o Espírito Santo vier sobre eles. Em ambos os concertos, o modo de Deus derrotar o inimigo e promover o avanço do seu reino é mediante a energia, força e poder do Espírito Santo, operando através de instrumentos humanos submissos e obedientes. Então, isto é o paralelismo, né, entre Cristo e os juízes, ou seja, o que leva ao sucesso uma vida cristã espiritual é a obediência, né? E foi o primeiro pecado que levou a humanidade à queda. Sem obediência, não podemos alcançar a graça, nem a misericórdia e nem ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse aqui é só a introdução do livro. Hoje ainda, nesse dia 11 de março, voltaremos daqui a pouco e vamos iniciar os capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Juízes. Vamos ler ele bem bacana, para você entender. Porque se está escrito aqui algumas coisas que é muito radicais, é para edificação da igreja, tá? Você vem entender, me acompanhe. Se puder, se inscreva neste canal, compartilhe para que este canal cresça, tá bom? Que você seja abençoado também. O único objetivo maior é abençoar você através da palavra de Deus. Até o próximo, se Deus quiser.